Você sabia que a forma como nos alimentamos na infância pode influenciar toda a nossa vida? Pois é, eu sou prova disso. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como a minha relação com os alimentos começou desde muito cedo e como isso me trouxe até os dias de hoje aqui no digital, onde eu falo sobre os rótulos de alimentos e alimentação saudável. Olá, eu sou Nádia Gesser, especialista em qualidade e segurança dos alimentos, com 20 anos de experiência na área de produção de alimentos, e hoje aqui no digital eu compartilho todo esse meu conhecimento ajudando você a desvendar os rótulos de alimentos e a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Quando eu era criança, acredito que como a maioria das crianças dessa época também, eu adorava biscoito recheado. Eu lembro que era muito traquinas e passatempo, salgadinhos, chips, fandangos, eu era viciada, Nesquik, o Nescau, mas daí também era o Toddy. Só que esses alimentos, eles não tinham sempre, né, na minha casa, meu pai não comprava, não eram assim alimentos que eu tinha de fácil acesso. Então, eu lembro que quando eu ficava doente, eu tinha muita infecção de garganta e aí já não conseguia comer, né, direito. Eu aproveitava, por exemplo, esses momentos para pedir para minha mãe comprar esse tipo de coisa, né? Ah, eu quero chips, eu quero biscoito recheado, iogurte, que no caso era o que eu poderia comer ali, que eu conseguiria comer quando eu estava doente. Também lembro que nos finais de semana, na casa, né, dos meus avós, a questão do refrigerante, na época nem era muito a Coca-Cola, era mais Sprite, Tim, eu acho que era mais ou menos isso, pureza. E só que aí agora, assim, né, relembrando toda essa situação, eu gostava desses alimentos, né, industrializados, rico em açúcar e tudo mais, mas ao mesmo tempo a base da minha alimentação em casa eram alimentos de verdade, comida de verdade, né, que a gente fala. Então eu comia arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, frutas, e eu era uma criança muito ativa também. E eu lembro muito que a minha mãe às vezes pedia para comprar na época também, era aquelas sopinhas prontas, sopa instantânea, sopinha Maggi, quinó, algo assim. E eu me lembro muito assim que o meu pai falava, não, que sopa era para fazer em casa, com verduras e legumes que a gente tivesse em casa, né? Então, assim, avaliando a minha infância, foi um misto de gostar, né, desses alimentos ultraprocessados, mas também de ter muita comida de verdade. Até porque a minha família, a minha origem familiar, né, meus avós, alguns tios, são e foram, né, agricultores. Então eu passava minhas férias de colégio na casa dos meus avós e eu tinha ali passava, né, a rotina de um agricultor, de ir para a roça, né? Então eu ia ali no bananal, então ter esse contato com a natureza, com o plantio dos alimentos, a questão ali dos animais, né, do gado, o leite do gado, os ovos da galinha. Então eu cresci nesse contexto já, né, mostrando ali sobre uma alimentação equilibrada, né? Então na infância, como eu fui sempre uma criança bem ativa, eu também sempre tive o meu peso normal, eutrófico. Na adolescência eu continuei sendo ativa, né, sempre envolvida em aulas de dança no colégio, fazia academia, natação, vários esportes, sempre muito ativa. Mas eu tive um período, eu não me recordo o tempo total que durou isso, mas eu comecei a ter um emagrecimento. Eu lembro que talvez o que iniciou isso foi porque eu comecei a ter problemas do intestino preso, constipação. Aí eu comecei a ter uma alimentação mais específica por conta disso. E aí com isso eu fui emagrecendo. Eu não percebia o quanto eu, né, estava emagrecendo, o quanto eu estava magra. Mas eu lembro dos comentários, né? Eu lembro muito a minha avó comentava muito, assim, ela ficava muito preocupada, mas eu não me via tão magra quanto as pessoas falavam.
até que um dia eu vi uma foto minha, né, assim, de verão, eu tava de biquíni, e eu vi, assim, o quanto eu tava magra mesmo, assim, o rosto e as pernas, né, a coxa, enfim, muito magra. E quando eu vi aquela foto, parece, assim, que eu acordei, assim, eu não sei se eu tive algum episódio de anorexia, não sei, eu não me via, né, nessa situação. Por conta dessa magreza excessiva, eu até fiquei sem menstruar por alguns meses. E aí até fui na consulta médica, né, pra tentar descobrir o que estava acontecendo, que eu tinha parado de menstruar. Mas aí eu lembro que nessa fase ali, indo no médico, fazendo os exames, ao mesmo tempo eu já fui ganhando peso, eu acho que daí foi ali na fase do pré-vestibular, né, alguma coisa assim. E daí eu ganhei um peso superior a tudo que eu já tive na vida, né, naquela época. Daí então eu fui de muito magra também, aí sim eu fiquei um pouco mais acima do peso. E aí eu voltei a menstruar, então até hoje, né, eu não sei o motivo de ter parado ali a menstruação, acredito que foi da magreza excessiva. Mas enfim, daí nesse período daí também começou muito a questão de acne, né, eu sofri muito com acne, também fui em vários, né, dermatologistas e todas as receitas caseiras, porque era uma acne bem severa mesmo. E aí eu via também comentários de pessoas, porque tu come muita fritura, uma coisa assim, muita batata frita, muito chocolate. E eu lembro na época eu ficava muito chateada, muito triste, porque eu não comia esses alimentos em excesso, assim. E eu lembro que eu pensava assim, se fosse isso seria simples, eu parava de comer e eu, né, não teria as acnes, não teria todas aquelas espinhas, enfim. Mas aí depois toda essa situação foi tranquilizada, né, ali foi normalizada, na verdade, né, do meu peso e da questão da acne. E aí qual é o gancho que eu faço, né, daí para minha fase profissional? E aí o meu primeiro emprego com 18, 19 anos foi como promotora de vendas em um supermercado de vegetais higienizados, prontos para o consumo. Logo em seguida, eu comecei a fazer o curso técnico em nutrição. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí, trabalhei em um supermercado como técnica em nutrição. Depois, fiz a faculdade de nutrição. E aí, trabalhando no supermercado e depois também trabalhando em indústria de alimentos. Terminei a faculdade de nutrição, fiz a pós-graduação, né, em qualidade e segurança dos alimentos, sempre atuando então, né, nessa área de produção e qualidade dos alimentos, onde englobava padaria, confeitaria, restaurante, né, ali a questão do supermercado deu muita vivência. A indústria de alimentos era ligada aos vegetais higienizados e prontos para o consumo. Então tinha toda essa parte também da questão dos orgânicos, né, dos alimentos orgânicos. E aí o que eu reflito, né? Eu acredito que toda essa minha criação da infância, né, com contato com a minha família ali de agricultores, essa influência do meu pai sobre os alimentos de verdade, depois toda a minha questão ali na adolescência, né, do peso. Eu acredito que tudo isso de certa forma influenciou para toda essa minha carreira na área de alimentos. E após atuar então 20 anos de forma presencial na área de alimentos, eu iniciei esse projeto aqui no digital para compartilhar todo esse meu conhecimento, esse meu estilo de vida, esses valores que eu tenho em relação à alimentação saudável, ao estilo de vida saudável. E hoje aqui no digital, então, eu ajudo as pessoas a entenderem sobre os rótulos de alimentos e assim poderem fazer escolhas alimentares mais conscientes e mais saudáveis. Se tem uma coisa que eu aprendi em toda essa minha jornada é que a alimentação é muito além do peso, da aparência, é muito mais sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, e essa é a minha missão hoje aqui no digital. Ajudar o maior número de pessoas a entenderem o que estão consumindo e o quanto isso impacta,
né, na sua saúde, principalmente no longo prazo, pensando aí numa longevidade. Se você se identificou com a minha história ou se tem uma história de vida parecida com a minha, me conte aqui nos comentários, eu vou adorar saber da sua experiência. E se você quer saber mais sobre alimentação consciente, sobre os rótulos dos alimentos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu estou trazendo, né, conteúdos novos. E obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.